já ouviu falar sobre o termo obesidade mental? É como se fosse aquelas dietas malucas, só que para a mente. Uma hora um conteúdo é super valioso e serve para minha prática, daqui a pouco, nossa, estão falando outra coisa, isso não serve mais. E aí você vai se alimentando em cima dessa ansiedade e alimentando a sua insegurança. Prestar atenção mesmo em onde é que você está investindo o seu tempo, nas escolhas que você está fazendo. Pilates na vida real. Aprendizagem, conteúdos, cursos, redes sociais, todo esse mix misturado e como a gente pode aproveitar, aprender a fazer uma curadoria ali desses conteúdos. Comigo hoje, Vivi Valles. Pode se apresentar, Vivi. Olá, pessoal. Obrigada, Gê. Eu sou a Viviane Valles, então sou profissional do movimento, formada em Educação Física. Sou sócia da G na TC Pilates. Fundamos a TC Pilates há 10 anos atrás. E como profissionais que são apaixonadas pelo movimento, a gente sempre procurou investigar tudo aquilo que se relaciona com a possibilidade de levar um movimento mais prazeroso, né, a superação dos desafios e o corpo em movimento de uma forma bem orgânica, né, bem natural. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa relação de ensino, né, que é um grande desafio para quem trabalha com o movimento, que não basta a gente saber o movimento, né, sermos esses especialistas em entender os métodos no nosso corpo, mas como passar isso adiante, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre o que a gente tem observado e percebido, tanto no mercado que forma profissionais e aperfeiçoa, quanto em sala de aula também. A gente vai falar bastante disso hoje. Exatamente. E eu sou a G, gente, também sócia da TC Pilates, uma larga experiência no nosso campo do movimento, sou professora de Educação Física, professora de Yoga, de Pilates, Garuda, e vou começar fazendo uma pergunta para a Vivi, se ela já ouviu falar sobre o termo obesidade mental. Eu já ouvi falar, na verdade, eu já senti esse mal da obesidade mental, mas eu não sabia que se utilizava esse nome, né, até cientificamente, para você poder entender um excesso de informações ali, no qual hoje a gente está sujeito a receber, né? Então, o que é essa obesidade mental? A gente percebe que hoje o acesso à informação ele é muito mais fácil do que antigamente e a gente tem a possibilidade também de encontrar informações de diversas fontes. Então, você tem diversos pontos de vista, diversas linhas, diversas pesquisas e tudo com muito acesso. E a obesidade mental é quando você enche, né, a sua cachola de informações, porém você não tem esse tempo de absorver esses conteúdos e, a partir disso, realizar os seus próprios pensamentos, né? Fazer as suas próprias conexões, pensar sobre o assunto, desenvolver a partir do seu próprio ponto de vista. Você vai recebendo informação e você fica como que um telespectador desses conteúdos sem pôr esse cérebro para a prática. Então, assim como um corpo obeso, que é um corpo mórbido, um corpo que não se mexe, a obesidade mental, ela se dá da mesma maneira. Então, mesmo que você receba muita informação, que você procure essas informações, se você não põe isso na prática, se você não põe o seu cérebro ali para construir os próprios pensamentos, tirar as próprias conclusões, raciocinar sobre tudo aquilo e dar o tempo de absorção desses conteúdos,
você também vai ter aí uma obesidade mental. E você, Gê, você já tinha ouvido falar sobre isso? Você já vivenciou isso, especialmente nos dias atuais, agora, com todo esse acesso à informação? Claro, claro que sim. E trago até um exemplo, né? Logo no início da pandemia, meu, quanta live, quanta coisa a gente conseguiu ter acesso, e isso é maravilhoso. E aquilo me causou até uma ansiedade, porque tinha tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo que eu tinha a sensação que eu estava perdendo, sabe? É tanta coisa que você não consegue nem escolher e nem aproveitar. E Uhum. daí eu trago à tona essa questão da curadoria, a gente saber o que realmente. A primeira coisa que eu acho que a gente tem que fazer, justamente por a informação estar tão acessível, tão fácil assim, e hoje em dia é um caminho, né? Eu lembro que quando eu comecei a estudar Pilates, a coisa era tão assim de mestre para discípulo, que parecia que você estava entrando num lugar assim escondido ali, e a gente não tinha livros de Pilates para comprar, a gente não tinha acesso a DVD, nada disso, assim, né? E se pagava muito caro para estudar. Estou falando de um cenário, gente, de 20 anos atrás, um pouco mais. Agora, a gente já descobriu, não é o que a gente recomenda, bem pelo contrário, mas a gente conhece, já ouviu histórias de pessoas que só olhando vídeos de YouTube, Instagram, começa a trabalhar com Pilates. Gente, olha o risco disso. É perigosíssimo, mas é a vantagem de se ter tanta informação ali na rede, né? Nas redes sociais, assim. Então, o meu primeiro conselho para sair desse cenário é você começar a fazer uma curadoria. Escolher mesmo, até porque o nosso tempo é extremamente precioso. Então, você escolhe pessoas que te inspiram, que você acha que fazem um trabalho legal, responsável, e daí você começa a seguir essas pessoas e ignora as outras, para justamente não entrar no lugar da ansiedade, do estresse, que eu já tive, a Vivi também comentou que já esteve, né? Então, eu acho que é o primeiro conselho que a gente dá. E uma É, coisa que me ajudou, ai, desculpa, eu vou só finalizar, daí eu passo a palavra para você, Vi, é entrar em comunidades. Hoje em dia eu estou me envolvendo com pessoas que o conteúdo acontece e a gente faz muita troca, mas dentro daquele lugar seguro, assim, eu não pego uma informação e já tento aplicar de qualquer maneira, assim, entendendo a procedência, conhecendo toda a seriedade do trabalho de algumas pessoas que eu acompanho, dali que eu vou gastar um tempo pensando, estudando aquele material e depois colocando em prática. é isso mesmo, Gê. Assim como na obesidade física, né, a gente adquire os nutrientes, né, a gente se alimenta e a gente precisa ter o equilíbrio justamente entre o uso da energia proporcionada por esse alimento até a minha próxima refeição. É isso que me faz ter um corpo saudável, né? Porque eu vou me alimentar, eu vou gastar essa energia, eu vou equilibrar a quantidade do que eu consumo com aquilo que eu vou utilizar no meu corpo de energia. E o que a gente está falando é essa relação também de você muitas vezes ter um alto consumo de nutrientes mentais, né, de informação, e você não dá também esse tempo para que realmente você possa compreender o que está sendo falado, você possa compreender e aplicar aquilo que você está ouvindo, aprendendo e direcionando dentro da sua realidade. E o que você falou é fato, isso gera, na maioria das pessoas, uma grande ansiedade. E a gente percebe, e aí eu estou falando um pouco do que eu percebo no mercado de cursos de aperfeiçoamento, que é um lugar onde nós estamos também, temos essa oportunidade de falar com professores, ajudar na formação de profissionais. Muitas pessoas, muitas vezes, procuram em um curso uma validação daquilo que elas já sabem, daquele conhecimento que elas já têm. Isso de uma forma até inconsciente, né? Então, a pessoa muitas vezes faz cursos de temas repetidos, porque ela
tem uma certa insegurança, justamente por não ter esse tempo ali de absorver, de aplicar, de tirar suas próprias conclusões, de entender aquele conceito no Pilates da vida real dela, no cliente dela. E aí ela vai procurando cada vez mais cursos pensando em si validar, em ter, né, um terceiro ali que fale, não, você está no caminho certo, é isso. E um outro ponto é de quando você se depara com um conteúdo ou com até um tipo de ensino que desvaloriza o conteúdo anterior que você já conhece, né? E que você e aí você, de repente, desvaloriza toda a sua jornada de conhecimento até o presente momento, porque aquela proposta que está sendo apresentada é a partir de um outro ponto de vista, é a partir de uma outra visão. Então você fala, poxa, então o que eu estava fazendo até agora está tudo errado. E aí, mais uma vez, né? É como se fosse aquelas dietas malucas, só que para a mente. Uma hora um conteúdo é super valioso e serve para a minha prática, daqui a pouco, nossa, estão falando outra coisa, isso não serve mais. E aí você vai se alimentando em cima dessa ansiedade e alimentando a sua insegurança, justamente porque você não dá esse tempo para que o seu cérebro coloque em prática, para que esses nutrientes que foram colocados na sua cabeça possam realmente ser absorvidos, né, dentro do seu conhecimento e colocado em prática. E eu percebo isso de uma forma que precisa ser falada e trabalhada dentro do nosso mercado, do nosso meio, do movimento, inclusive. A gente fala tanto de respiração, de tranquilidade, de momento presente, mas até o movimento que a gente vê enquanto profissionais acaba sendo um movimento bastante ansioso, nessa ânsia de construir o conhecimento profissional. Claro. E a gente não é hipócrita, né, gente? Nós temos uma empresa de cursos e a gente entende muito bem que a gente está no mundo capitalista, que as pessoas têm o direito de pôr os cursos delas à venda. E agora, um lugar que a gente você como consumidor, e daí eu falo muito do que eu costumo fazer, né? Prestar atenção mesmo em onde é que você está investindo o seu tempo, nas escolhas que você está fazendo. Eu concordo com o que a Vivi falou, mas também eu acho que quando você vai para um curso, que é um tema que você já atua, e de repente você conhece o trabalho desse outro profissional, e ele é muito parecido com o seu, eu acho que está tudo bem, Vivi, não acho que é um problema, assim. Porque também saber que você está no caminho certo. Porque quando cada semana você de repente se inscreve num curso, conhece um profissional e vê que aquele profissional faz um caminho totalmente oposto, você fica ali numa encruzilhada, né? Ou você começa a seguir e precisa de tempo para entender melhor essa nova linha de trabalho que é oposta à sua. Tempo para treinar isso no seu corpo, como a gente está falando aqui para profissionais do movimento, e depois poder explicar para o seu aluno, é uma possibilidade. Ou você ignora tudo aquilo que você ouviu e você continua na sua linha de trabalho. Eu acho que entre todos esses cenários, o pior é quando cada semana você quer fazer alguma coisa diferente. E daí, o cliente que está lá na ponta, que na verdade é quem você mais precisa prestar atenção, além de você entender onde é que está a sua felicidade, onde é que está o seu propósito, você olhar lá para o cliente que está lá na outra ponta, né? E ser responsável pela saúde dele, porque é isso que a gente vende, né? A gente vende um suporte, uma ajuda, tudo isso para aquele cliente conquistar a saúde através do movimento. Então, você confunde, sabe? Uma semana eu falo isso, outra semana eu falo aquilo, daí eu acabei de ver uma outra. Eu posso fazer isso pagando, indo para um curso e comprando um material, um conhecimento e colocando para ele, ou eu posso simplesmente pegar umas ideias da internet e cada semana apresentar uma loucura diferente para ele. Aí eu acho que é um lugar bem perigoso, assim, e a gente precisa cuidar, porque a gente é influenciado, gente. Não parece, mas cada vez que você abre esse Instagram que a gente está fazendo essa live, Instagram, não fique bravo comigo, hein? Não nos derrube, não derrube a nossa live aqui. Isso pode acontecer, porque a gente é influenciado por várias questões, gatilhos mentais, reciprocidade, e aí vai, tem um monte de coisa. Então, tome muito cuidado com relação a isso, eu acho.
Sim, sim, não, eu concordo muito com você. Eu acho que o segredo ele está em você respeitar o tempo de absorção de um conteúdo. Vou dar um exemplo muito prático, porque não há, como você falou, não há problema nenhum você revisitar conteúdos que você se aperfeiçoou há um tempo atrás, e aí você vai para um curso, de repente, ver o que as pessoas estão falando agora sobre esse assunto. Isso é importante, isso é atualização. Mas o que não dá é justamente você ter esse autoconsumo de conhecimento e não respeitando esse tempo de absorver, esse tempo de aplicação, e aí, como você bem falou, você se confunde, você bate cabeça, né, para lá e para cá, e você está procurando um caminho ideal, que não existe, né? O caminho ideal é você que vai construir com a sua maturidade profissional, olhando para o seu cliente. Eu vou dar um exemplo agora, muito da prática de estúdio, né? Fazendo um paralelo, talvez a gente consiga enxergar melhor. Quando a gente recebe um aluno pela primeira vez numa aula de Pilates, vou dar o exemplo do Pilates, a gente sabe que o método Pilates ele tem os princípios que são base do nosso trabalho, então o princípio da respiração, o princípio da centralização, enfim, crescimento axial, que aí é um desdobramento dos princípios básicos, enfim, tem várias terminologias e várias técnicas que a gente quer levar para o movimento do nosso aluno, para que ele possa se movimentar melhor, para que ele possa ter um movimento mais limpo, com menos tensão e tudo mais. Mas quantas vezes você... E aí eu falo porque eu também já tive essa prática e hoje eu vejo que ela é inadequada. Na ânsia de você mostrar tudo aquilo que o Pilates pode fazer por aquele indivíduo, você quer e você debulha, né, todas as informações que você sabe sobre o assunto para aquele corpo que está a primeira vez numa aula de Pilates, tentando entender o que está acontecendo, tentando assimilar, e aí você passa um movimento já associado com a respiração, com a descarga de peso, com o crescimento axial, e o aluno fica assim, meu Deus, calma, eu tenho que respirar, eu tenho que contar, eu tenho que ativar o abdômen, eu tenho que sentir o pé, eu tenho que sentir a mão, e você está debulhando informações que ele não tem tempo de assimilar. Então, hoje a gente tem uma visão de que eu preciso primeiro pôr esse corpo em movimento, eu preciso fazer com que ele desfrute desse momento presente com o próprio corpo, que ele possa até mesmo se observar para encontrar os próprios caminhos, e aí, gradualmente, eu vou lapidando essa forma dele se mover. Então, a cada aula, a gente vai trazendo ali um conceito com mais profundidade para ele perceber, para ele observar, e a gente respeita o tempo dele de absorção. E cada pessoa vai ter um tempo diferente. A gente sabe que, por exemplo, assim como um idioma, tem pessoas que nunca fizeram aula regular de idioma nenhum e de ouvir simplesmente aprende. Assim como tem pessoas que fazem aula de movimento uma vida toda e para um padrão ideal de movimento elas estão muito distantes, porque parece que está tudo meio olhando esteticamente desconjuntado, mas é a assinatura daquela pessoa em movimento, é o que ela pode oferecer em movimento. E já outras pessoas na primeira aula, nossa, já entendi tudo, já respiro, já consigo fluir, já consigo conectar. Então, o professor tem que estar aberto para entender esse tempo de compreensão da informação que ele está passando por parte do aluno e não querer colocar tudo de uma vez. Às vezes, uma dica, uma orientação que você dá bem dada, uma orientação que cabe para aquele indivíduo naquele momento, vai fazer muito mais a diferença, vai trazer muito mais resultado do que você tentar mostrar todo o seu conteúdo ali numa única aula. E conectando, eu já vou abrir para você também compartilhar a sua ideia, Gê. Quando a gente também começa a estudar um monte de coisa ao mesmo tempo, você começa a querer trazer na ânsia de passar essas informações para frente, isso para o próprio aluno. Então, num dia você está ensinando para ele centralização, o conceito do Pilates, você se aprimorou no Pilates, você sabe tudo de Pilates. Aí você faz um curso, por exemplo, sobre fáscia, que é um assunto importante, é um assunto do momento. E aí você já quer transformar a sua aula já numa aula de fáscia. E o seu aluno, peraí, mas onde é que eu tô? Para onde é que eu tô indo? Então, essa construção, como você vai trazer aquele conteúdo novo para a sua prática, como você vai introduzir isso para o seu aluno, precisa de tempo. Primeiro, para você entender esses conteúdos em conexão, porque, obviamente, todo conteúdo precisa convergir, né? Eles têm que se entrelaçar.
não são caixinhas isoladas, eles se entrelaçam, mas como eu vou fazer isso de uma forma que eu estabeleça uma comunicação razoável, uma comunicação eficiente, né? O que você acha disso, Gê? Você também passou por essa fase de querer ensinar tudo para o aluno e o aluno sai mais perdido do que... Já, e quem não ouviu aquela pergunta assim, quando o aluno fala que horas que eu respiro, você fala, putz, gente, não tô conseguindo expressar o que eu queria, né? Hoje em dia, você levantou um monte de bolas aqui que eu quero comentar. A primeira, talvez seja da aula experimental. A gente já experimentou vários modelos, hoje em dia a gente gosta muito de permitir nessa aula de vivência que a pessoa se mova, simplesmente proporcionar movimento, para que a gente possa inclusive fazer uma leitura sobre aquele corpo e daí sim indicar qual a melhor atividade, quais as melhores opções dentro do nosso leque ali de possibilidades de trabalho para indicar para essa pessoa. Eu preciso ver se esse corpo está mais livre, se ele é um corpo mais tenso, se ele é um corpo que aprende de uma forma ou de outra. São várias questões que dá para fazer. Então, hoje em dia, eu gosto mais de olhar, eu gosto de sugerir um exercício e ver esse corpo se movendo, inclusive fugindo da imitação. Aquele aluno está chegando agora, como é que ele vai imitar? Assim, ele vai usar como parâmetro, de repente, um corpo que está extremamente acostumado com o movimento. E eu não sei se quem está nos ouvindo já viu umas pesquisas que existem de psicologia que sugerem que a gente nem tenha espelhos em espaços de atividade física, justamente para a pessoa não ficar se comparando com o professor ou com os outros alunos. Isso pode ser um fato, uma questão que ajude a pessoa a desistir antes. Para quem é sedentário, para quem está fora de forma, para quem tem baixa autoestima. Então, só vou jogar essa informação assim, mas busquem esses estudos e eles falam muito sobre a comparação, que ela não é bem-vinda. É muito melhor a gente deixar esse corpo construir um movimento. E nós, profissionais, temos que dar parâmetros, a gente ajuda. Você não vai deixar ninguém se machucar na sua aula, bem pelo contrário, né? Você vai ajudar a pessoa a construir, mas que ela não fique imitando o seu movimento e se menosprezando. Ali que está, acho que, o pior perigo, assim. Além disso, você falou um pouco sobre a questão a pirâmide de aprendizagem, né? Quando eu vou para um curso e eu só... antes disso, se eu pegar um livro e só ler, eu tenho um nível de retenção que vai mais ou menos a 10%. Assim. Quando eu escuto, eu já aumento um pouquinho mais. Quando eu vejo, um pouco mais. E quando eu vejo e escuto, eu chego a 50% de retenção dessa aprendizagem. Só que ela é muito passiva, porque eu estou olhando ali você fazendo. Para que o negócio realmente comece a acontecer, eu tenho que ir para o ativo. Então, eu tenho que conversar com outras pessoas a respeito disso, eu tenho que trocar ideias, eu tenho que formular esses conceitos na minha cabeça, eu tenho que praticar no meu corpo, para daí, depois de tudo isso, eu conseguir, no papel de professor, ensinar para outras pessoas. Então, a gente tem ali 50% da pirâmide que é só passiva, e a outra metade que dá a base dessa pirâmide, de dar conteúdo, é a parte ativa do negócio, que você tem que estar participando. E as pesquisas dizem que a gente chega a 95% de retenção, no momento que você já está conseguindo naturalmente, sem suporte de material, sem ficar lendo para eu poder, por exemplo, te explicar isso, eu tenho entendido isso. Então, é para onde a gente quer, e daí eu estou falando como professora de cursos, né? Eu quero levar quem participa de um curso meu para os 95% de retenção de conteúdo, que é quando ele tem a capacidade de ensinar. A gente usa também nas nossas formações muito aqueles conceitos de inconsciente... consciente... Opa, me deu agora um baguncei todas as palavras. É o modelo de aprendizagem pelas competências. Então, a gente passa pela inconsciência... Pode falar. Tá, então primeira fase é a inconsciência incompetente, que é o momento que você não tem uma habilidade e nem sabe que não tem, você não precisa disso. Você evolui para incompetência consciente, que é a partir do momento que você precisa desenvolver algo e você percebe que você não tem aquela habilidade.
O terceiro estágio é a competência consciente. Então, eu consigo realizar a minha tarefa, seja mental, seja física, o que for, desde que eu esteja totalmente presente, pensando naquilo, né, com toda a minha energia voltada para aquela atividade. E o quarto estágio é a competência inconsciente. Então, o meu nível de aprendizado, ele já é tão satisfatório que essa atividade, ela já faz parte do meu inconsciente e eu consigo executar com naturalidade, sem pensar no mecanismo que me leva àquilo. Um exemplo disso é o dirigir, né? Dirigir um carro. Então, quando você começa a dirigir, você tem que pensar em todas as manobras, quantas vezes você troca a marcha, qual a pressão do pé no pedal. Quando você já aprendeu essa tarefa, você ganha essa confiança e você já parte do ponto A para o ponto B, sem nem reparar quantas vezes você trocou a marcha ou pisou no pedal, você vai ouvindo uma música, você vai conversando, você se disponibiliza, você gasta menos energia e se disponibiliza para fazer outras atividades. E dentro da área do movimento e do conhecimento, né, enquanto professor de movimento, isso também se aplica, porque quando você faz a sua primeira aula, você está pensando em todos os detalhes, na respiração, no centro. A partir do momento que você já interiorizou isso, o movimento flui com menor gasto energético, né, com uma sensação muito maior de leveza no corpo, e você já é capaz de até observar mais a sua respiração, de ser até um telespectador do próprio movimento, né, de curtir mais. Então, esse é um modelo de aprendizagem da psicologia. Isso. E tem uma outra coisa, né, Vi? Não significa que depois que o meu corpo sabe fazer um movimento, que eu vou ter a habilidade de ensinar o outro. E daí acho que o exemplo que você deu de línguas se encaixa super bem. Não é porque eu falo, sei lá, inglês ou espanhol que eu vou conseguir ensinar alguém a falar. Porque existem questões pedagógicas ali que vão me ajudar. Então, além de entender tudo, eu preciso estudar e ter um tempo de conhecimento mesmo, de como isso é passado pelas melhores formas. Então, e a mesma coisa vale para dirigir, gente. Eu não sei se alguém já passou por esse cenário, mas se você não sabe dirigir, você pede para alguém que sabe dirigir te ensinar, nem sempre ele vai ter a didática, a paciência e vai poder te levar realmente por esse caminho. Por isso que é melhor contratar um professor de direção. É melhor contratar um professor de línguas para aprender. Nem sempre você consegue aprender. E eu já passei por isso. Por exemplo, inglês, para mim, é uma pedra no sapato. Eu tenho muita dificuldade. Meu marido fala fluentemente, mas isso não significa que ele consegue me ensinar, por mais que a gente faça diálogos em casa, a gente assista filme. O melhor caminho e onde eu evoluo mais é quando eu estou fazendo aula de inglês. Sim, exatamente. E tem uma outra questão, né, que tem a ver com esse tempo de absorção de qualquer conteúdo, e aí falando com o profissional, que tem muita informação que você aprende num curso que é para te dar a base para ensinar. Você não vai passar aquilo de fato para o seu aluno, para o seu cliente. Então, por exemplo, hoje em dia a gente tem estudado muitas questões conceituais sobre fáscia, que é um assunto que, por exemplo, nós já tínhamos na prática através do método Garuda. Então o método Garuda, ele é um trabalho corporal que trabalha com a percepção da fáscia o tempo todo, então a gente já compreendia isso na prática, e hoje é um método que já existe há mais de 15 anos, talvez mais, e hoje a gente já tem ciência e teorias, né? Tem as pessoas teorizando isso e mostrando, olha, é por isso, isso e isso, que você sente da forma que sente, que o corpo termina da forma que termina depois da prática. Mas eu preciso entender esses conceitos, absorver o que me dá base para o trabalho, mas eu não vou ficar também teorizando a minha aula de movimento para o aluno. Não é tudo que eu vou levar lá na ponta, ou não é sempre da mesma maneira que eu vou levar para a ponta. Justamente pelo que você falou, não é copiar e colar, não é reproduzir, é você absorver, selecionar, ressignificar essa informação para poder falar diretamente com o seu aluno, diretamente com o seu paciente, com o seu público, né? E aí que vem essa questão muitas vezes da obesidade mental, desse excesso de informação, que você não dá esse tempo de conectar tudo isso, né? Você não conecta, e aí o pior momento ainda é quando, além de não conectar, você já quer repassar. Você já começa
a repassar para frente, porque você está empolgado, você está animado, mas de fato você não entendeu ainda aquilo dentro do seu contexto de trabalho, você não está convencido de fato de como aquilo transforma o seu trabalho, transforma o corpo do outro. Então é um ponto aí importante para a gente levantar uma atenção das pessoas para que haja um consumo de conhecimento consciente. E aí vai, como você falou também, né, Gê? Não tem certo ou errado no sentido de que cada um tem uma forma de aprender diferente. Então, tem pessoas que realmente têm uma experiência de corpo já de muito tempo, estão habituadas a estudar, porque cada um vai ter que desenvolver uma forma, um método de aprender e de estudar. E essas pessoas conseguem estar sempre se aprimorando, absorver, conectar conteúdo e aplicar. Elas têm já uma habilidade para estudar, para receber uma informação, trazer para o dia a dia dela e se conectar. Enquanto outras precisam de mais tempo, né? Eu vou dar um exemplo do Garuda. No Garuda a gente tem vários blocos, né? A gente faz o Garuda Dara, que é no banquinho, tem o Garuda Bricks, que é nos bloquinhos de yoga, tem o Garuda em pé e sentado, são módulos. Tem pessoas que fazem um estilo e já querem dar continuidade porque elas vão, através da conexão com a professora, com o curso, ela consegue ir entendendo melhor o assunto. Outros já falam, não, eu fiz esse módulo aqui, agora eu vou me dedicar a ele, eu vou aplicar. Quando eu tiver madura nesse módulo, eu vou para o próximo. Então, é importante parar e pensar, né? Se eu estou consumindo um conteúdo só porque está aí na moda, só porque está no ar e está na oportunidade de aprender, ou porque realmente eu estou preparada para entender esse conteúdo. E só para fechar, para eu não esquecer, Gê, eu vi até uma figurinha essa semana no Instagram, que é um funil, né? Era um funilzinho. E esse funil, quando está aberto, né? Quando ele está virado para cima, é quando você está pronto para receber o conhecimento. E muitas vezes a gente vai para um curso ou vai para uma situação de aprendizado com esse funil virado para baixo. Ou porque você está cansado, ou porque você está até confuso em relação aos conteúdos que você já aprendeu, você está preso naquilo, então você não está com a mente efetivamente aberta para receber, assimilar. Eu achei bem interessante isso. E é isso, né? A gente, inclusive, recebeu algumas semanas, né, um desabafo assim, de uma colega que, poxa, eu estou recebendo tanta informação, né, de outros cursos aqui e ali, eu preciso parar e preciso entender tudo isso primeiro antes de continuar, né? Tem bastante gente, assim. E eu acho que é um pouco por causa da rede mesmo. Uma vez eu fiz uma aula com um professor que tem uma didática maravilhosa. Ele não é da nossa área, tá? É o Granville. E ele usa... era uma aula para professores, né? Para a gente melhorar a nossa forma de se comunicar. Mas ele falou que, normalmente, assim, de 100% da turma que você recebe, e daí eu falaria isso tanto para professores de professores, como para o aluno que você atende lá na ponta do seu espaço, assim. 33% das pessoas, elas são papaléguas. Elas aprendem e já começam a aplicar. O processo é muito rápido, assim, né? Justamente porque talvez o funil delas está aberto ali. A gente tem depois mais 33% que é tartaruga. E que daí depende da boa didática de você, professor, de ter paciência em ensinar. A gente já conviveu com pessoas que reclamavam quando um aluno fazia pergunta, quando precisavam. E, gente, se você está nessa função de... você está ganhando o seu dinheirinho ali através de ensinar pessoas, você tem que estar muito consciente que vão ter pessoas que vão realmente demorar mais que o habitual para aprender algo. Então, tenha paciência com elas. Sim. E depois, a gente tem 33% ali das 100 do nosso time inteiro de alunos que são só aprendedores. Que eles vão aprender, mas eles jamais vão usar esse conteúdo também. E daí, se você conhece, assim, mapeia os seus alunos, também acho que dá uma certa tranquilidade para o professor, porque ele sabe que vai ter aqueles que pegam conteúdo muito rápido e fazem acontecer, os que vão precisar da sua paciência e de você explorando os mais diversos canais para que ele aprenda, né?
Às vezes, quantas vezes já aconteceu da gente ouvir uma informação, achar que entendeu, mas na verdade você ainda não entendeu e de repente você escuta por um outro caminho e você tá, pá, dá aquele boom, né? Agora faz sentido, assim, essa informação. Por isso que também eu acho bom, às vezes, ouvir outros profissionais, porque às vezes a linguagem só de um, não sei, às vezes não dá o match, Sim. né? E a galera dos aprendedores. Em curso sempre tem, né? A galera que só está fazendo o curso, só aprendendo, mas não está colocando em prática. Que daí eu acho um probleminha, assim, ou um desperdício. Às vezes é muito mais para o ego do que para o cliente final. Eu acho um desperdício porque eu acho que conhecimento ele tem que ser compartilhado, ele tem que ser posto em prática. Mas nesse sentido é a minha consideração. Sim, sim. E que tem muitas pessoas, né, que têm prazer em estudar, né? Eu, pessoalmente, eu gosto muito desse lugar de ser aluna, de aprender, mas eu concordo com você que inclusive, é engraçado que desde pequena, eu acho que eu tenho até uma certa facilidade com relação a falar em público, com relação a expor o que eu aprendi e compartilhar, porque desde pequena eu lembro que na escola, quando ia ter uma prova, eu era aquela amiguinha que ficava ajudando os amigos a entender o conteúdo da prova. Então, eu me colocava nesse lugar de ensinar, não como sendo a melhor do grupo, mas eu sabia que quando eu externalizasse, quando eu colocasse para fora o que eu sabia, ia me ajudar a reter, eu ia conseguir aprender mais. Então, eu fazia os grupinhos lá com os meus colegas, eu ia explicando para eles, mas na verdade era eu que estava estudando, e isso ajuda demais no compartilhamento, né? Você aprende duas vezes, você se escuta, você reflete sobre aquilo que você está falando. E tem uma questão que você falou, né, sobre o ensinar, ele não é só para profissional, né? Não é porque você vive de ensinar algo que você vai ter que ter esse cuidado em relação à pessoa que está te ouvindo. Tem pessoas que simplesmente são professores natos, não trabalham com isso, não vivem disso, mas gostam de compartilhar, tem muita experiência, tem muita bagagem. E aí, uma responsabilidade que eu vejo também de quem ensina, de quem está nesse lugar, de não permitir essa obesidade mental, é valorizar os conhecimentos que as pessoas já trazem, a bagagem de cada indivíduo que está ali naquele momento te ouvindo falar, te ouvindo compartilhar. Inclusive a bagagem de movimento que ele tem. Então, quantas vezes a gente já recebeu alunas, sei lá, bailarinas, ou pessoas que vêm de um determinado esporte, que já tem um corpo de uma certa forma mais habituado a se mover por um caminho ou por outro. E como você falou, das perguntas, né, de professores que não gostam de ser interrompidos ou não gostam de ouvir, entre aspas, perguntas bobas num curso ou perguntas básicas. Valorize a pergunta, a dúvida ou a bagagem que o seu aluno já tem. Quando você expõe aquela pessoa que está tentando aprender com você, no sentido de desvalorizar o que ela já sabe, por exemplo, professor, eu aprendi a fazer de tal maneira, e de repente você fala, não, isso está completamente errado, não é assim, você desvaloriza toda uma caminhada que já criou conexões, e você coloca esse aluno, seja ele aluno praticante, seja ele aluno profissional, num lugar de incertezas, num lugar de insegurança, e você só vai estimular ele a consumir cada vez mais em busca de uma verdade, em busca de uma validação que não ajuda na construção dele mesmo, né, enquanto profissional, enquanto raciocínio. Então, se de repente aquela bagagem ou aquele assunto daquela bagagem que o aluno trouxe para você hoje não faz sentido, ou as coisas já mudaram, tiveram uma atualização, saiba como expor isso, saiba como trazer essa pessoa para dentro de um novo conceito, sem desvalorizar tudo aquilo que se aprendeu até o momento. Porque nós estamos nesse lugar também por muitas vezes, né? Então, se a gente for pensar até, sei lá, 10 anos atrás, 15 anos atrás, o ponto máximo de uma aula de ginástica era encaixar o quadril para pegar o peso. E hoje já não, pelo amor de Deus, mantém a coluna neutra, mantém os espaços. Então, não dá para eu achar que eu sei a verdade absoluta, porque pode ser que, de repente, amanhã eu esteja fazendo uma pergunta para um professor que está naquele assunto um passo à frente,
e a minha própria pergunta seja uma pergunta entre aspas boba. Então, não julgue, não desvalorize as dúvidas ou os caminhos de cada pessoa que está ali para aprender com você. Então, se o seu aluno se move de uma determinada maneira, se ele se sente bem se movendo daquele jeito, se ele aprendeu aquele movimento através de alguém que ele confiava e hoje ele ainda não confia tanto em você, por isso ele tenta manter o padrão anterior, procure estratégias de trazer ele para uma nova visão sem desmerecer e desvalorizar o caminho dele. Senão você só vai contribuir ou para que ele desista do processo ou para que ele se torne aí um obeso mental, né? Inseguro e que vai sempre procurar alguém para validar o que ele sabe. Então, deixa eu ver lá se as meninas da TC concordam comigo. Elas concordam, que bom. Aí eu vou lá fazer um outro curso. Não concorda. Ixi, então quem está falando a verdade? É aqui ou é ali? Então, esse é um lugar que eu acho que não contribui para um mercado saudável, para uma maturidade profissional e nem para as pessoas terem mais autoconfiança ao se movimentarem, ao aprenderem algo novo. Sim. É que ali você tocou num ponto que eu acho que o professor precisa ser generoso para conseguir estar nesse lugar. E também ele tem que estar seguro, Vi. Porque não sei se vocês não concordarem, pode me falar, mas eu acho que age dessa forma, dizendo, não, está errado, normalmente quem tem muita insegurança por dentro e não está aberto para essas discussões. Então, eu vejo 2 pontos ali que tem muito mais a ver com características pessoais da pessoa, enquanto professor, enquanto líder ali, que acaba interferindo nesse processo, assim. Mas eu concordo totalmente com você. E hoje em dia, mais madura, eu acho, até com essas escolhas, eu tenho também procurado lugares onde o conhecimento acontece dessa forma. Assim. Porque, para mim, eu já não tenho mais paciência de ir para um lugar onde a verdade é absoluta, onde não existe discussão, onde a gente não pode agregar, assim, trazendo a nossa história junto. E você trouxe um exemplo agora, eu até vou compartilhar uma história que aconteceu esses dias comigo. Logo que eu entrei na faculdade, gente, isso já é mais de 20 anos, ainda se fazia balanços quando a gente ia alongar, sabe? Então, por exemplo, subia o braço e alongava assim a cadeia lateral de músculos fazendo balanço. Daí, era o famoso insiste, insiste, insiste. Isso! Sabe, faz um afundo, insiste tanto o tornozelo para frente, deixa o joelho avançar e o outro para o chão, coisas desse tipo, assim. Depois veio a fase da estabilização, do controle, e, gente, se você fosse um profissional que fizesse isso, você estava sendo crucificado. E agora vem a era da fáscia, que a gente balança e faz todos esses efeitos de rebote de novo. E eu fui passar esse exercício para um trabalho facial mesmo, fui passar para uma aluna, e ela falou, nossa, lembrei das minhas aulas dos anos 80, as aulas de ginástica e tal. Então, tem uma outra coisa do coisa. Olha eu aí, estou mais enrolando do que falando, gente, mas da coisa ser cíclica. De uma coisa que, de repente, há um tempo atrás era crucificada, agora voltou. E não é uma questão de moda. A gente está falando agora de fácil, a gente está falando de ciência, de descobertas. Mas, de repente, o conhecimento de alguém lá da década de 80, contribui. E talvez, assim, não sei que idade você tem, você que está nos ouvindo, talvez eu nem tinha nascido ainda, mas a gente já fazia os balanços, tudo que a gente está fazendo agora em fáscia, nas aulas nos anos 80, fazíamos isso, gente. E você vê que lindo, né, Gê? Porque, assim, provavelmente os motivos pelo qual se usava essas insistências e esses balanços, nesse período, era a partir de um ponto de vista, de uma demanda corporal que se avaliava na época, a gente vai fazer isso talvez para trazer mais intensidade, eram outras justificativas. E hoje a gente volta com um movimento similar, esse movimento está mais à tona, a partir de um novo ponto de vista, a partir de uma avaliação de novas necessidades do nosso corpo. Então, como que você descarta, né, um movimento como certo ou como errado, né? Novamente a gente bate na tecla de você justamente ter esses conhecimentos
para poder avaliar o que está acontecendo e entender qual é a intenção que você vai colocar ali na sua prática. Então, isso é muito legal mesmo, é poder olhar, né, para o caminho do desenvolvimento da própria educação física, que parece que é tudo muito novo, muito antigo, mas a própria educação física como uma profissão regulamentada é uma coisa recente, né? É uma profissão, se eu não me engano, de uns 20, 30 anos, entre 20 e 30 anos, eu não sei exatamente. 21 anos. 21 anos. Ela em 2001. A profissão foi regulamentada em 2001. Então, e até então, tudo era muito da prática, né? Os profissionais que eram especializados numa luta, que eram especializados num esporte, enfim, eles se aprofundavam, estudavam isso, iam passando para frente, e hoje a gente tem a oportunidade de ter uma educação formal em relação ao desenvolvimento do movimento relacionado ao esporte, enfim, ao desenvolvimento humano. Então, tudo é muito recente para que a gente ensine as coisas dentro de uma visão extremamente fechada, especialmente voltado para o movimento, já que a gente está falando de corpo, a gente está falando de humanos e não tem nada exato aqui, né? Ah, legal. Acho que com isso a gente consegue fechar a nossa pauta de hoje, obesidade mental. Se você gostou, depois compartilha com a gente. Vi, você quer deixar uma mensagem final? Fica bem à vontade, o microfone está na sua mão. Beleza, eu acho que é isso, gente. O que eu deixo aqui é só uma reflexão para que você possa parar por alguns instantes, observar o que você tem consumido de informação, de conteúdos, se isso realmente tem feito diferença e tem trazido relevância para o seu dia a dia, seja no seu desenvolvimento pessoal, no seu desenvolvimento profissional, e para entender mesmo qual é a sua forma de aprendizagem mais eficiente. E procura respeitar isso, independente do tempo em que as coisas estão acontecendo. Então, você se conhecendo, respeitando esse caminho, você vai ser um profissional ou você vai ser um aluno mesmo mais confiante da sua prática, da sua atuação, e isso é o mais importante, né? O caminho do autoconhecimento, do autodesenvolvimento. E obrigada pelo papo de novo, Gê, sempre muito bom. Foi ótimo, né? Eu gostei desse tema também. Gente, esse podcast surgiu da necessidade da gente colocar para fora algumas angústias que estavam dentro da gente. E essa questão de um professor que impõe uma verdade absoluta, um professor que detona a sua história, para nós não faz mais sentido, assim. Então, esse canal é justamente um canal, se você já esteve num lugar que você foi menosprezado pelos seus professores, que você desprezaram o seu currículo, a sua história, as suas vivências, saiba que não existe esse único caminho, que existem profissionais que estão abertos, onde o bate-papo, a construção acontece através de comunidade, e não deixe isso afetar a sua autoestima, afetar a sua carreira. Então, acho que eu quero fechar com essa dica, assim, ó, eu comecei esse podcast falando de uma curadoria, né? Então, faça uma curadoria, escolha as pessoas com quem você está aprendendo, e busque lugares onde isso acontece de uma forma mais verdadeira. Legal? Vivi, brigadão. Até o próximo, hein? Se espero. Beijo, gente. Tchau. Até quarta que vem. Tchau. Obrigada pela presença, gente.